que a escola ensina quando não inclui? A criança atípica não falha em se adaptar. É o sistema que falha em não ouvir. Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo... Vou começar por ele aqui, né? Kelvin. Ah, garotão. E também Ederilda. Obrigado por vocês terem vindo, mãe e filho. É um prazer receber vocês aqui. E hoje a gente está no nosso terceiro episódio do mês Abril Azul, que é o mês que é aquele que a gente está sempre aí lembrando, né? Da importância dessa luta que é das famílias atípicas. E contar a história do Kelvin aqui hoje, da Ederilda e dessa família bonita que tem aí lutado, né? Você mais que tudo, né? Sim. Então, quero que você comece falando um pouquinho de você, da sua história. Vamos começar a bater esse papo aqui e ver onde ele vai parar. Mas importante hoje é a gente trazer uma contribuição para a nossa audiência sobre a importância da inclusão, né? Da escola estar pronta, da sociedade estar pronta para receber as nossas crianças. Sim. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde. Como você disse, meu nome é Ederilda. Sou mãe do Kevin. Kevin. Hoje está com 14 anos. Tenho a Stephanie também, que tem 20 anos. Sou casada há 25 anos, com o mesmo marido, o Elton. Um abraço aí pro Elton. E nós estamos aí nessa caminhada, né? São quantos filhos? São 2 filhos. São 2, uma moça e um casal. Um casal, isso. Ai, que bonito. Ela é mais velha? Então você é o mimado, né? Você é o caçulinha, né? Às vezes. Às vezes. Quer se apresentar, Kevin, antes de eu continuar? Pode continuar. Pode continuar? Então, o Kevin foi uma gravidez, quando eu engravidei do Kevin, foi uma gravidez desejada, mas não foi programada, né? Na época eu estava com vários problemas de saúde, inclusive quando eu fui estava preparando para operar de pedra na vesícula. E quando eu fui, já tinha os papéis de internação e tudo, e quando eu fui fazer uns exames para internação, fui fazer uma ultrassom, e nessa ultrassom eu descobri que eu estava grávida de quase 3 meses já. Então não era pedra, era o Kevin. Então, que tamanho de pedra, pedrona, olha aí. Olha que pedrona, o tamanho que minha pedra está hoje. Tá quase do seu tamanho. Maior que maior eu que já, você. sim. Maior que você. E o Kevin, ele nasceu no tempo certo, porém ele passou da hora de nascer. E ele nasceu com uma má formação no coração, que, assim, os primeiros 4 meses foi muito, assim, sofrido pra gente, porque o Kevin, ele chorava muito, o Kevin perdeu peso logo no começo, então, assim... Ganhou, né, Kevin? Depois ganhou tudo, ganhou né? Tudo. Então, o Kevin, a gente ficou, assim, passou... Os 4 primeiros meses foram muito difíceis por causa de um problema que ele tinha que a gente não sabia, né? Mesmo ele tendo nascido com a má formação no coração, para o médico que acompanhava, era um sopro normal. Porém, não era, né? Aos 4 meses, levei um outro médico, ele fez um exame, e a gente foi para cardiologista e descobrimos que ele teria que fazer uma cirurgia no coração antes de 1 ano, senão ele poderia vir a óbito. E a gente fez o exame, preparou para a cirurgia, e com 1 ano de idade o Kevin fez uma cirurgia, a primeira cirurgia no coração. E só que assim, no dia da cirurgia ele pegou gripe no hospital e não pôde fazer a cirurgia definitiva, então teve que fazer uma cirurgia paliativa para depois fazer a cirurgia, a correção total que eles chamam. Então continuamos cuidando, preparando, e com 2 anos de idade ele fez a segunda cirurgia, que foi a correção total do coração. E a partir dos 3 anos, quando o Kevin foi para a escola, o Kevin, a gente sempre, eu e meu marido, além do problema do coração, que a gente tinha que tratar ele com muito cuidado, porque ele não podia chorar muito, ele não podia passar por nenhum... não podia deixar ele brincar assim, exageradamente, porque ele podia ter algum problema devido a delicadeza, né? De saúde dele, né? E por causa do coração. Então, a gente, assim, praticamente criava em volta de uma redoma, né? E depois disso que ele fez a cirurgia, melhorou.
E a gente levou para a escolinha, e foi para a escolinha. Então, os sinais de autismo, a gente já começou a perceber desde lá da escolinha do prezinho. Porque ele foi para a escola e na escola a professora falava assim, nossa, o Kevin gosta de conversar com todo mundo, ele mexe com todo mundo. Ele estudava no antigo CLC e a sala dele era lá em cima. Aí tinha um monte de sala lá embaixo. Então ele gostava de fazer favor para a professora. Ele passava de sala em sala, cumprimentava todo mundo. Até chegar na secretaria era quase 1 hora que ele já tinha saído da sala. Para voltar, a mesma coisa, saía cumprimentando todo mundo. Isso com quantos aninhos? Com 3 anos. Com 3 anos. Com 3 anos. E quando foi para com 4 anos, que ele já foi pro hoje eu nem lembro mais, que ele mudou essa questão de estudo, mas antigamente era o primeiro período, né? Não, quando ele foi pro primeiro ano, a professora já começou a observar alguns, falando, ele era desatento, muito desligado, e ele perdia, assim, a concentração muito fácil. Ela falava assim, mãe, se passa uma borboleta, o Kevin acompanha aquela borboleta. Se alguém espirra lá atrás, o Kevin vai olhar para aquela pessoa que espirrou lá atrás. E a sala dele era no andar de cima e uma janela de frente para a rua. Então, ele ficava mais olhando para a rua do que para a sala. Achou que era problema de visão, problema de audição. A gente foi correr atrás de tudo isso. Mas mesmo assim, eu e meu marido, a gente sempre pensava, não, tem alguma coisa que não é normal. Então, a gente estava sempre procurando, né? Tanto que desde os 3 anos de idade, o Kevin começou a fazer psicólogo, a gente levou em psiquiatra, neuropediatra, levamos em vários especialistas para ver o que ele tinha. A pediatra dele, desde que nasceu a doutora Eliane, e a doutora Eliane também incentivava a gente a procurar, a investigar, porque tinha alguma coisa que não era normal no comportamento dele. E com 5 anos, ele fez a primeira avaliação neuropsicológica e não deu autismo. Deu TDAH, deu toque e isso aí que deu. Aí, depois a gente... E ele já fazia psicólogo, fazia terapia, fazia fono, fazia psicólogo. Então, a gente continuou levando e continuou... E entrou com medicação já aos 5 anos de idade para o TDAH. E depois foi passando o tempo e quanto mais ia aumentando a dificuldade na escola... ia aumentando o nível de dificuldade dele e os sintomas que a gente não sabia. Imaginava que tinha algum transtorno, mas não sabia que isso eram sinais de autismo, né? Porque antigamente que eu falo, Kevin hoje está com 14, há 10 anos atrás, o conhecimento que a gente tem hoje sobre autismo... Está muito distante. Então, ainda muito... Sim. Mas você imagina isso há 10 anos atrás, né? Os estudos estão se aprofundando agora, tem muita gente mais envolvida em pesquisa, em tentar entender esse fenômeno, porque se tornou um grande fenômeno, né? Então, nessa época que você leva Kevin para a escola, né? A gente tem ideia de uma escola que esteja pronta para lidar com a diversidade. Sim. É o primeiro lugar de socialização. É o pontapé do crescimento social, né? Que você sai do âmbito familiar e começa a ter um âmbito escolar onde você se relaciona com outras crianças, com outras realidades. Sim. E aí você encontra uma escola como? Uma escola pronta para a diversidade? É uma interrogação grande, né? Assim, graças a Deus, nos primeiros anos escolares do Kevin, primeiros anos não, até o 3º ano, né? Que ele não tinha o diagnóstico de autismo ainda, a gente teve professoras muito bacanas com ele e que me ajudaram assim nesse processo, né? Uma comentando uma coisa, comentando outra, e observando, a gente observava junto, conversava sempre, e até que ele fez essa avaliação e não foi detectado autismo, mas a gente continuou com as terapias, continuou tratando. E o psiquiatra que atendia ele falava assim, não, o Kevin tem autismo, a gente tem que investigar mais e tal. E com 10 anos ele pediu uma nova avaliação. Então, quando ele fez 10 anos, a gente fez essa segunda avaliação, aí sim foi diagnosticado com autismo. E assim, no primeiro momento, a gente como mãe, né, a gente parece que abre um buraco no chão, né, que a vida acabou. E os sonhos que a gente tinha, os planos que a gente tinha, acabou, né?
Porque não que uma criança atípica não vai realizar, não vai poder conquistar as coisas. Mas a gente tem coisas que a gente almeja, que a gente pensa, a gente acha assim, não, agora no primeiro momento a gente não pensa que pode ser diferente. A gente só pensa que não vai ser, que não vai poder, que nunca que vai poder. É como se fosse um diagnóstico de uma chancela de acabou, né? Agora, sim. Eu acho fantástico a gente ter um espaço como a gente está tendo hoje, Edelildo, para a gente poder desmistificar que o autista ele é incapaz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Eu acho que essa é a sensação quando você recebe um diagnóstico. Isso. Nossa, meu filho vai depender de mim pro resto da vida. Exatamente. Como é que eu vou lidar com isso? Você falou uma coisa tão bonita que eu acho que toda mãe atípica sofre. As mães, né, de modo geral, quando o filho nasce, os pais, a gente fantasia tudo de que é de mais lindo pro filho, né? Você imagina ele bem sucedido na profissão, com um casamento estável, tendo filhos, uma família. Aí de repente você recebe isso e você fala assim, tudo que eu imaginei, e agora? Será? Mesmo eu suspeitando já, pra gente assim, lidando não foi... com quase 10 anos com essa dúvida, né? Não foi um choque a gente receber o laudo de autista, mas foi um choque aquele momento assim de saber assim, e agora? O que eu faço, né? Que eu acho que o que eu vou fazer? Aí o arrependimento de tanta coisa que a gente fez, né? Tanto castigo, tanta briga, que na verdade, assim, aí eu penso, nossa, meu Deus, não precisava ter feito isso, coitado do meu filho, né? A gente se culpa muito por coisas que passaram, mas no decorrer do tempo a gente vai pensando assim, nossa, coitado do meu filho, ele já passou por isso, isso e isso, por isso e isso. Hoje a gente lembra de coisas, igual esses dias eu estava lembrando com meu marido, quando ele estava no prezinho, tinha as apresentações na escola, ele adorava participar. Tudo que tinha ele queria participar, de dança, de momentos lá de exposição e tal. Só que ele ensaiava e no dia a gente ia, comprava roupa, ia lá, levava a família para assistir. Quem disse que ele participava no dia? No dia ele não ia. Ia, mas não participava. E se a gente obrigasse a ir, ele empacava lá, não fazia nada. Eu lembro uma vez lá na escola Monteiro Lobato, ele ensaiando para a festa junina uma música de cowboy. Compramos a roupa, e foi todo bonitinho, e foi mãe, avó e tio para assistir. O Kevin não apresentou. Meu marido ficou indignado e eu fui para lá tentar ajudar para ele dançar pelo menos um pouquinho. Não fez. E assim foi nos anos seguintes. Ele ensaiava, ficava empolgado e no dia ele não participava. Aí esses dias eu estava falando com meu marido, você lembra daquelas danças que o Kevin ensaiava e na hora ele não fazia nada? Isso já era sinal de autismo. É legal que traz paz para lidar com muita coisa, né? Sim. A gente tem tanto medo do diagnóstico, às vezes, a gente corre tanto dele, né? E às vezes ele é a porta para toda transformação. Verdade, sem saber, assim, que depois dele, é igual eu falei, o arrependimento de tanta coisa que a gente fez, né? Não tem como voltar, mas assim, se voltasse, eu poderia ter feito diferente se eu soubesse que era autismo. Mas eu me perdoo, vou tentar gerar conforto. Mas você trabalhou com as ferramentas que tinha, as informações que você tinha, a tentativa era de acertar, a tentativa era de dar o melhor, a tentativa era de fazer dele um rapaz do jeito que você acha que tinha que ser. Então, você foi mãe. Hoje, graças a Deus que a gente tem tanta informação, olha que garoto que tá na frente. Você achava que ele ia chegar aqui desse jeito? De jeito nenhum. Não de é? Jeito nenhum. Isso aqui, eu não quero errar o seu nome, né? Ederilda. Ederilda, eu não quero errar o dele. Kevin, que eu ia falar Kevin. Aí você ia ficar bravo comigo logo no início, né? Mas eu acho que é tão rico, cara, porque tem tantas famílias que talvez se encontram nesse momento que você estava há 10 anos atrás. Sim. Né? A gente viu uma mãe falar aqui, né, que quando eu descobri a vontade de jogar os meninos, que nossa Deus, aí vem o laudo, vem ela, poxa, esse é o caminho. Aí você começa com as terapias mais direcionadas, porque antes a terapia era o que podia fazer. Hoje você sabe o tipo de trabalho que tem que fazer, etc e tal. Então, nós estamos aqui com o Kevin. Cara, tá vindo da onde agora, Kevin? Da escola. Tava estudando, né? Você tá em que série? 9º. Já tá no 9º ano?
Isso é bom de quê? Matemática? Qual que é a matéria que você mais gosta? Foi na pior, né? Eu acertei assim, logo na ferida. Deixa eu te fazer um conforto. Eu sou péssimo de matemática. Fala pra ele qual que você mais gosta. Tem até os dias favoritos, tem os professores favoritos. Se a matemática eu não gosto, é o dia que eu não quero ir na escola. É mais ou menos assim? Tipo isso. Olha, só que eu vou te falar assim. Eu não gosto, mas tem que passar, então eu vou lá e insisto, porque eu tenho que... Quanto mais rápido eu sair fora dela, melhor. Se eu enrolar, vai me pesar até o final. Então, já que tem... É igual remédio amargo. Você já tomou bordo? Boldo? Boldo. Já? Sua mãe te dá? Esses dias, lá na escola. Sério? Aquilo é horrível, não é? Nó. Ó, mas tá ruim? Tem que tomar? O que você faz? Você toma de pouquinho em pouquinho? Vai bicando assim? Toma de uma vez. É igual a matemática. Vai lá e arrebenta com ela pra ela sair logo da sua frente. Se você ficar enrolando, você vai ficar igual o boldo, ó. O ano todo. Fazendo matemática devagarzinho. Essa é uma estratégia. Pensa nela. Eu falo isso com ele com relação às provas. Faz logo a prova e fica livre dela. Faz atividade e fica livre. Você vai ter muito tempo para ficar à toa. Mas não funcionou ainda, não. No seu tempo. Tenha pressa, não. Assim, eu acho que hoje ele tá numa idade legal da gente falar sobre isso, né? Que na escola, às vezes, é o primeiro lugar que a gente sente que não se cabe, né? Que a gente não se cabe. Sim. Porque justamente a falta de preparo da sociedade, não digo nem da escola, né? A sociedade. Mesmo a gente tendo hoje a internet, tendo mais informações, né? A sociedade em si não está preparada ainda para receber as pessoas com deficiência, em geral, né? Mas, em especial, o autismo. Porque o autismo não é um problema que você vai lá e dá um remédio e vai sarar, né? O autismo é um transtorno Como é que fala? Um transtorno Divergente. Não. Pode falar, filha, participa. Não, mas não um transtorno... O autismo é um transtorno neuropsicológico. Então, não tem como você dar um remédio e sarar, não tem cura, mas tem como você aprender a lidar, você fazer as terapias para contornar algumas situações que você não está conseguindo contornar. Então, para isso que existem as terapias. E a sociedade... recebe, eu digo a sociedade no geral, supermercado, escola, igreja, no shopping, onde você estiver, hoje o pessoal já tem um conhecimento maior, mas ainda não estão preparados para receber. Mas você sabe que é uma crítica que eu faço, que eu acho que uma reflexão que nós, quanto sociedade, deveríamos fazer, é que quando a pessoa se depara com uma criança atípica, ela fala assim, esse menino tem que fazer terapia. Você ouve isso, né? Esse menino precisa cuidar. Por quê? Porque quem está do lado de fora quer que o outro se adeque a caber no meu mundo. Sim. Então, quem na verdade precisa fazer terapia, Derilda, somos nós. Porque a gente tem que caber no mundo deles. Entendeu? É porque, na verdade, não deveria existir um mundo. O do autista e o do não autista. Deveria existir um mundo. E o mundo é para todos. Eu costumo dizer para as mães dos meus pacientes que o autismo para mim é um sintoma. É a forma dele ser no mundo. Eu posso não ter as mesmas dificuldades que ele tem, mas eu tenho as minhas. Sim. Eu tenho que aprender a lidar com a minha. A terapia é para que ele aprenda a lidar com as dele. Para que ele viva melhor. Não para que eu viva melhor com ele. É para que ele viva melhor com as dele. Isso que importa. Importa que ele consiga ter uma família, importa que ele consiga... Se ele quiser também... que ele tem um trabalho, que ele tem uma vida. Então as terapias para ele, não é porque o coleguinha da escola tem que dar bem com ele, porque o trabalho... Não, é para que ele esteja melhor frente à forma dele ser no mundo. Ponto. Sim. A gente fica querendo preparar o outro para nós, né? Igual casamento. Você casa com um achando que você vai consertar ele para ele ser do seu jeito. Ixi, não vai dar certo. Mas exatamente, porque... a gente tem costume de falar o seguinte, eles fazem as terapias para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Para se tornarem independentes, porque a maioria, o Kevin, o autismo dele é um grau leve, que como todo mundo fala, não é leve,
não é nada leve, né? É leve em relação ao... A um que tem um autismo severo, uma criança não verbal, uma criança que tem outras comorbidades, né? Que acaba, assim, agravando e eles sendo mais dependentes do pai, da mãe. Então, assim, questão de dependência, o Kevin não depende tanto. Depende para algumas coisas. Higiene pessoal, às vezes alimentação, vestimenta. Então, essas coisas ele depende da gente ainda. Mas quando o autismo é um grau mais elevado, eles têm essa dependência maior. Então, assim, o Kevin, ele é tranquilo com relação a isso. Mas, assim, só a gente que está em casa... Eu brinquei com uma pessoa um dia desse, que eu acho, assim, toda pessoa que fala assim, nossa... Mas ele nem tem cara de autista. Ah, não, mas ele é tranquilo, o autismo dele é leve para você, só levar na terapia. Mudou muita coisa, não é normal. Né? Então eu falo assim, eu acho que essas pessoas deveriam ter uma maneira de passar um dia só não, uns 3 dias com um autista em casa, sem a presença do pai e da mãe. Para a pessoa entender o que é ter um filho autista em casa. Você frequenta a igreja? Sim. Então, assim, quando a gente é pai... Você tem uma comunidade que você participa, você pega o filho, chega na igreja, todo mundo quer, né? Uhum. Aí você chega no colo, fala, deixa eu pegar um pouquinho, pega. Quando dá 10 minutos, ele volta e entrega. Porque não fica quieto, começa a chorar, né? Tem todas as suas... E é assim, uma criança que a gente não tá falando de diagnóstico ainda, que a gente não sabe. Mas você não pode entregar o Kevin. Não. Né? Nos momentos de crise eu quero entregar pra mãe, descubro que a mãe sou eu, fazer o quê? Fazer o quê? Vem cá, vamos administrar, aí. O que a gente pode fazer, né? Você não pode pegar a correia, porque não é de couro. Sim. Porque o outro lá fora fala, tá faltando couro. Se resolvesse, gente, a gente até dava. Nossa. Tem que dar uns beliscãozinhos de vez em quando, ela né? Bate, fala agora, revela pra Brasil inteiro agora, tá te vendo. Ela é uma mãe má, brava. Sou. Eu falo com ele, eu sou ruim, eu sou chata, porque mãe tem que cobrar, mãe tem que educar. Só que assim, no futuro, não espero você me agradecer, mas você vai reconhecer o porquê de tudo isso. Principalmente o dia que você for pai, que eu espero que você seja. E vai lidar com seus filhos. Aí hoje eu pergunto às vezes para ele assim, se ele desobedeceu ou deixou de fazer alguma coisa... Aí tem uma punição, né? Para ele, a maioria das vezes é ficar sem TV, ficar sem telefone. Então, eu falo, se você fosse seu pai ou sua mãe hoje, qual o castigo que você te daria? Ele, nenhum. Eu falei, beleza, vamos ver daqui uns anos, quando você tiver o seu filho, que ele estiver fazendo a mesma coisa, se você não vai dar castigo nenhum. Então, espera até lá. Você imagina, Kevin, uma sociedade onde não tem castigo. Porque o castigo na sociedade, ele apresenta de maneira diferente. Quando você dirige carro, o sinal tá vermelho, você tem que fazer o quê? Parar. Se você passar, pode bater, não é? Para que isso não aconteça, existe um castigo que chama multa. Passou no vermelho, multa, você tem que pagar. Então, o que você faz? Eu não vou passar no vermelho, que eu não quero ser multado. Então, a sociedade toda tem isso aí. Quando a sua mãe faz isso, eu acho legal porque o ensinamento da mãe, às vezes a mãe é dura, o pai é bravo. Meu pai foi um pai muito bravo, ele é bravo até hoje, sabe? Meu pai, você tá achando que sua mãe é brava? Conhece o Marcos Cardoso pra você ver. Você vai ver. Mas o bravo do meu pai e o bravo da sua mãe, ele é acompanhado de amor. Agora lá fora, o bravo não tem amor. Se aprender lá na mão da polícia, na mão do juiz, na mão... Lá é lei por lei. Não quer saber que é o meu filhinho, que você... Ei, vem cá, você quer comer o que hoje? Vamos fazer uma jantinha, cuida direitinho. O amor tá junto, né? Tá os limites, mas o amor tá junto. Ela é amorosa? Tá vendo? Tô expondo você. Ela do jeito dela, ela é. A mãe é ruim, mas também é boa, não é? Não é não? Fala assim, mãe. Fala assim, mãe, que a senhora perto tá ruim, mas longe é pior. Porque se ficar longe, depois de 24 horas já começa a ligar pra voltar. Ele vai geralmente ele vai à casa da avó. Pra casa das avós, né? Das avós. Mas aí um dia fica de boa. No segundo dia já começa a fazer videochamada.
Que hora que você vai vir buscar? Ô mãe, que hora que você vai vir buscar? É hoje, tá chegando. Então, Não, não é assim não. não é não? Aí não. Ah. Mas... É ela que fica com saudade. Né? Meu filho, bora, tá tempo demais na rua, volta pra casa. A irmã que fica com saudade, não é? A irmã, qual a diferença de quantos anos? 5 anos. Ah, a irmã já tá com 20? Sim. Olha, ela pega no seu pé? Não, ele que pega no dela. Ele que pega? Ele Tem que ciúmes pega. lá? Tem ciúmes? Não. Tem não? Não. Não, então tá bom, então já tá bem avançado já. Se já não tem ciúme, tá ótimo, né? Ela fica reclamando, né, que ele é o filhinho, porque a gente sempre teve que ter esse cuidado a mais com relação à saúde com ele, né? Então, ela assim, ela é apaixonada com ele e ele com ela, mas os dois são igual faísca. Se encostar? Se encostar, faz o quê, Kevin? Como é que vocês fazem? Como é que é? É desse jeito. É irmãos, né? É. Mas assim, não fica um sem o outro. Mas ele implica com ela uma quantidade, sem lógica, porque ela é o oposto dele. Ela é muito quieta, tranquila, pacata. E ele é extrovertido, falador, então o quieto dela incomoda ele. Então, dá ruim, né? Se fosse igual, não ia ser tão legal, fala a verdade. Se você fosse igual, quero assistir o desenho. Ah, eu também. Quero comer pizza, eu também. Tinha que ter, eu quero um hambúrguer, eu quero a pizza, eu quero... Tem que ter essa diferença pra ficar engraçado. Se vocês não discordarem, como é que faz? Não é irmão, hein? Né? Não é irmão mais velho, mas não. Não é não, irmão. Ué, tem que ter isso aí, ué. Irmã mais velha é boa pra quê? Pra que ela é boa pra você? Eu sei algumas coisas que ele usufrui de ser irmão mais novo. A irmã trabalha, aí ela paga o quê? Paga as coisas pra ele, sai de carro com ele. Tem os benefícios, né? Tem que ter, né? Senão só encheção de saco não rola, né? Aqui, mas uma coisa que você comentou aí antes é sobre criar eles para se adequar ao mundo, né? Eu acho assim, as pessoas que convivem com pessoas atípicas, não só crianças, né? Adolescentes, adultos, a rotina é muito puxada, é muito pesada para... principalmente mães, porque a maioria das vezes são as mães que ficam a maior parte do tempo com os filhos, né? E, assim, às vezes, o fato de levar numa terapia, você tem que ficar lá esperando, ou eu aproveito o tempo de espera para fazer outras coisas. Né? Ela te entrega lá e some no mundo. Mas não te abandona, não. Quando você sai, ela tá lá fora. Então sempre volto, né? Mas... Ela vai um ditado que você não conhece, talvez, que sai pra comprar... O pai, antigamente, disse que o pai saía pra comprar cigarro e não voltava. Então ela sempre volta. Ela não sai pra comprar cigarro, ela sempre tá lá. Mas a gente tenta, assim, uma maneira de planejar, de organizar as atividades e tudo para conseguir executar tudo. Mas a mente da cabeça da mãe atípica ou do pai que cuida do filho fica muito cansada, muito sobrecarregada. Então, isso faz com que a gente fique mais cansado. E o fato de a gente preparar eles para o mundo, eu falei antes, como a gente fica muito tempo com eles, acaba que a gente aprende muito com eles. Porque uma coisa que eu admiro muito no Kevin, a maioria dos autistas, é a sinceridade, a honestidade e a pureza. É uma marca registrada, né, sim, do TEA, né? Sim, uma inocência, assim, sem tamanho. Então, ao invés deles se adaptarem ao mundo, eu penso que se todo mundo no mundo fosse autista, seria um mundo muito melhor, porque eles não têm maldade. A questão de ajuda ao próximo, não só o Kevin gosta demais de ajudar, de defender as pessoas mais fragilizadas. Ele é o defensor das meninas da turma dele, da escola, dos amigos. Não mexe com o amigo dele, não mexe com a amiga dele, não, porque ele fica bravo, não é, Kevin? E como é que é lá na escola? Você gosta? A turma é legal? Meio bagunceiro, mas... Fala pra mim que você não faz parte da bagunça. Não faz. Sua mãe nunca foi chamada lá na escola.
Esse ano não. Ó, estamos evoluindo. Já tá bom, né? Já estamos no mês de abril. Parabéns. Você tem aí Por 7 meses. Não. Por bagunça, não, né? Só pela matemática. Não, porque o ano passado, não. O ano retrasado, eu tinha que estar na escola praticamente todos os dias. Mas não é nem por questão assim, de comportamento. A gente teve problema com o professor de apoio, que ele não se adaptou com o professor, nem o professor com ele. Então, assim, não. Foi no sexto? Foi no sexto ano. Então, assim, tá vendo que ele lembra? Ele ficou marcado na pessoa. Marca mesmo. Então, assim, foi um ano muito difícil, e, assim, para mim foi um ano Essa eu zero. acho que é uma dificuldade recorrente, né? O professor de apoio, porque, até mesmo porque a exigência da instrução não é tão pro cargo, né? Até que a remuneração não contribui também, né? Não. Então, você acaba tendo pessoas que tem muita boa vontade, alguns, mas também não tem o jeito de lidar, o preparo adequado para lidar com a situação. Sim, na verdade, o Kevin estuda em escola estadual. No estado, os professores têm que ter um curso específico de atenção, de educação especial, para trabalhar como professor de apoio. Uhum. Nas escolas municipais aqui de Timóteo, não. Só tendo magistério, a pessoa já pode pegar um cargo de hoje chama assistente de educação especial. Então, eles não têm um preparo. E como você falou, a questão do salário também não é atrativa, né? Mas no estado eles têm essa formação, porém, não é uma formação para crianças com TEA. É uma formação em educação especial. Muito generalista, né? Sim, sim. Então, assim, quando não se pega um assistente que tenha empatia, que tenha amor pelo que faz ou pela própria criança, então, ou tem uns que estão lá só pelo salário, que acontece em qualquer profissão, né? Uhum. Mas aí dificulta muito, sabe? E tem o ano passado e esse ano o Kevin está com a mesma professora, graças a Deus, se deu muito bem com essa. Uma professora, assim, muito carinhosa, muito compreensiva. E, assim, ele tem progredido bastante nos últimos 2 anos. Não que os anteriores não fossem, mas essa, na fase que ele está hoje, adolescência, um menino mais maduro, assim, os 2 que teve anteriormente na escola, não deu tanto resultado igual está dando agora. Assim, a sua percepção como mãe de uma criança típica, né, que tá no... Eu acho que legal esse episódio, a gente ter aqui o Kevin com 14 anos, porque a gente vem construindo esses episódios. Começamos com as crianças mais que vai percorrer, você já percorreu, né? E aí a gente abre um leque, porque às vezes a sociedade entende que o problema é o TEA, né? Sim. Não, chegou uma criança com TEA, nós estamos com um problema, temos que lidar. Mas será que é o TEA que é o problema ou é a escola que não está preparada? Não é? Eu acho que essa é uma reflexão que a sociedade devia fazer. Sim. O TEA não é o problema para ninguém. Não. Muito pelo contrário. Não é? Sim. Eu acho que o problema é que a gente não levou a sério ainda a necessidade, como é uma necessidade de um professor estar pronto para ensinar uma criança. Ele tem que desenvolver habilidades que ele não tinha antes. Sim. Se ele quiser estar na educação hoje, qualquer profissional que quiser entrar na educação, eu quanto psicólogo, se eu quiser atuar como psicólogo clínico infantil, eu vou ter que buscar ferramentas para lidar com o que está de novo, porque a clínica está cheia. Sim. Então, a culpa é do paciente que vem ou o meu que não estou pronto? E toda profissão, na verdade, você tem que estar se atualizando, né? Sim. E não é diferente com professores, né? A escola, às vezes, até tem boa vontade de receber, que não são todas, né? E você acha que hoje ele é acolhido ou ele é tolerado? Não, hoje o Kevin é acolhido. Ele é acolhido. E isso se dá ao Analetro? Vou citar o nome, porque eu acho que é importante. Ou você acha que, de modo geral, as redes, as escolas estaduais, municipais, elas estão conseguindo fazer esse processo de acolhimento? Ou, não, a lei me obriga, eu tenho que receber. Eu acho, no Analetro, eu digo que a escola tem oferecido um suporte bom para ele. Vai muito da direção também, né? Sim, sim. Porque tem escolas estaduais na nossa região que eu ouço reclamações. Então, assim,
não da escola, vai do interesse da direção e dos professores em querer se adequar, se adaptar, se aperfeiçoar com relação ao autismo, né? E nem sempre tem isso, né? É igual nas escolas municipais, os professores não precisam ter essa educação especial. Porém, são fornecidos cursos. No 6º ano eu tive um problema com o Kevin, com o professor de apoio dele, e eu tentei por vários meios mudar esse professor dele e não consegui. E uma das idas minhas na Secretaria da Educação em Fabriciano, lá eles me informaram assim, que tem cursos todo mês gratuitos, só que se não for no horário de trabalho e não for remunerado, os professores não vão. Então, assim, eu fui professora há muitos anos do pré-escolar, há muitos anos atrás, dei aula há 15 anos. Então, assim, se eu quero exercer o meu papel de professora com eficiência, eu tenho que me aprimorar, né? Hoje tem internet, tem vários lugares aí que oferecem cursos. Quando eu recebi o diagnóstico do Kevin, eu fui para a internet. Vou aprender, né? Vou aprender, vou pesquisar e, assim, conseguir abrir muitas portas, aprender muita coisa para eu aprender a lidar com ele. E à medida também que a gente fala assim, nas clínicas que a gente frequenta, a gente acaba aprendendo muita coisa com as outras famílias que estão ali. Vira um grupo, né? Sim. E aí troca experiências. A gente acaba se identificando. Então, igual a gente... nós gostamos muito de praia, né, Kevin? Eu vi lá. Eu adoro, mas não tenho ido tanto. Então, quando a gente viaja, as famílias atípicas, toda viagem que a gente faz, quando a gente vê algum autista, primeiro o Kevin identifica. Eu não sei, eles têm alguma coisa que eles ligam assim. É assim, natural, do nada, você nem percebe, Mas ele tem uma mania um costume de socializar com pessoas excluídas. E geralmente os autistas, eles são mais excluídos, as famílias são excluídas, fica num cantinho, o filho fica ali brincando, separado. A gente, por exemplo, a gente tá falando muito de escola, né? Aqui a escola é só um recorte, porque a escola é a mesma coisa que a igreja, a mesma coisa que família, é um grupo social. E a escola tem ideia de padronização, né? Você já foi professora, então eu tô lá na frente, tem 30 alunos, eu padronizo o ensino para todo mundo. E qualquer uma daquelas crianças que não tá dentro do padrão é um desvio. Então isso é na praia, isso é na igreja. Eu vi um pastor aí na internet, legal que a internet tá ajudando muito, e tinha uma criança em crise, né? Aí ele, gente, não tem acontecendo nada. Vamos tocar o culto. Não tem nada não, a criança, E deveria ser mais natural isso, né? Sim. Né? Hoje a igreja que eu frequento tem um trabalho muito bacana, né, com as famílias atípicas. Acolhem os filhos e acolhem os pais. Né? Uma vez por mês tem um encontro, um café com as famílias. Fantástico isso, cara. Então, assim, é um momento que a gente tem ali... Ajuda a gente com café? Eu vou tomar um café. Vamos tomar café? Né? Você tá com fome? Tirou você da escola? Né? Sua mãe não passou na lanchonete com você? Não... Trouxe lanchinho, não foi? Então você tem que contar a história toda. Com açúcar pro Kevin, né? Eu quero sem açúcar. Eu também sem açúcar. Ai, gente. Então, assim, esse momento que a gente tá ali é um momento que a gente tá sem julgamento, porque nós estamos todos no mesmo barco, como se diz, né? E essa roda de conversa, eu acho que é um momento, assim, tem que existir mais vezes, né? Talvez, quando você tá lá na terapia, que você tá lá, que ele tá lá fazendo, você fazer a sua, que seja com uma amiga ali, com o seu momento, pra você desopilar, pra poder dar conta. Igual você falou aqui, quando você falou pra mim assim, eu tento ajustar a agenda, eu fiquei logo pensando assim, não, ela tá tentando ser uma versão das 10. Porque pra dar conta, você tem que criar 10 versões. Tem. A mãe, né, a mulher, tem que ser mulher, tem o marido lá. Tem que ser a dona da casa, tem que dar conta do mercado, o que tá faltando, o que não tá faltando, material escolar. A motorista? A motorista. Então, qual que eu sou agora? Gente, olha, antes da gente continuar, eu quero agradecer aqui a Docitália. Você gosta de sorvete, Kevin? Eu também gosto, mas eu depois de um tempo não tô podendo tomar tanto assim. E a Docitália é uma gelateria de sorvetes italianos. Pede sua mãe pra te levar lá. Fica aqui
no centro de Coronel Fabriciano, perto do Colégio Angélica. Melhor sorvete italiano do Vale do Aço. E tem lá no shopping também. Quando você sobe a escada rolante pro cinema, tá bem de frente Doce Itália. Ela que tá pra não, dentro. já viu. Vocês já viram lá? Foi lá, né? Já Acho que foi? Foi lá que eu experimentei o de aquele vermelho. Pistache? Não foi de pistache? Não. Frutas Acho que foi um vermelhas. vermelho. É uma delícia. Você gostou? Aí, ó. É uma delícia. Eu super recomendo. Ela que tá ajudando a gente a bater esse papo aqui. Ela acredita no podcast e é uma parceira que já tá há um tempo comigo. Obrigado. Se você não conhece a Doce Itália, vai lá, toma um café e um sorvete italiano que o Kevin já provou. Ai, eu fico me perguntando se a inclusão hoje é só na matrícula. Né? Ou se ela realmente é mais do que apenas a matrícula e uma exclusão. Eu acho que é uma reflexão, porque a gente tem falado aqui, eu acho que um desses episódios para trás, eu lá disse algumas coisas muito fortes com relação à lei, que ele domina muito isso, né? Ele tá bem inserido nisso. E ele trouxe aqui. Então, assim, a gente tem a lei. Às vezes eu não queria que algumas conquistas, elas acontecessem só porque a lei tá aí pra... Entendeu? Sim. Tipo assim, estamos sendo obrigados a fazer. Porque tem que ter. Graças a Deus que a gente tem o Laí e outros tantos advogados aí com esse potencial de defender a causa, de lutar. Mas eu queria que a sociedade fosse tão assim, não preciso brigar pra isso. Sim, é sonho, né? Sonho. Porque tá todo mundo sujeito a ter que vivenciar isso. Isso não escolhe uma família pra dar. Não, vou dar pra Ederilda. Toma. Tum. E não vou dar pra Isa. Tá todo mundo, toda a família hoje que você conversar, a gente tem alguém que tem um diagnóstico, que seja ele com um nível de suporte 1, 2 ou 3, isso se tornou, a gente ainda não sabe porquê, né? Lá e falou isso também, ele tem muito estudo ainda, daqui a uns anos talvez a gente tenha isso bem claro, o que é esse fenômeno, mas ainda tem assim, possibilidades que as pessoas estão estudando, tem muita pessoa aí que está inserida, mas vai ser mais comum ainda, Sim. né? E mais comum, meu pai gosta de falar isso e eu dou ouvido a ele. Meu pai é assim, muito simples, mas muito inteligente. Ele fala que sempre teve. Isso sempre existiu. Se eu pegar uns amigos meus na época que eu era menino lá, eu sei te falar de um ou outro que, se eu observar bem. Só que ninguém sabia. Não tinha um nome. Não tinha nome. Hoje, Deus é tão bom, né? Que a ciência evoluiu, que tá tudo evoluindo e a gente consegue nomear. Nomeando, a gente consegue trabalhar. Sim. Então imagina quantas crianças sofreram sem suporte. E tem crescido muito, né? E tem pessoas aí que chegam a dizer que virou moda, né? Mas o que acontece? Desde que não seja na minha casa, né? Né? Que a moda seja no vizinho, no da igreja que brinca, que faz barulho, que é agitado. Essa moda ninguém quer copiar, ninguém né? quer copiar. Ninguém quer vestir essa roupa aí. Ninguém quer. Que é assim, que acha que não tá atrás do benefício. Como se você sustentasse alguém com um benefício. Mas existem pessoas, tá? Que faz questão de ter o laudo para depois estar com o laudo na mão. E agora? O que eu tenho direito? Né? Existem pessoas assim. Mas assim, hoje, por que tem aumentado? Porque tem aumentado, assim, muito rápido o número de pessoas com diagnóstico. Mas eu digo que muitas famílias, quando vai investigar um autismo no filho, hoje os pais estão se identificando com os sintomas. Então, muitas pessoas hoje, mais adultas, estão recebendo diagnóstico por quê? Através de um filho, de um neto, de um primo. Ah, mas eu era assim, mas eu fazia isso. Você percebe que talvez você tem mais experiência nessa área que eu, talvez você tenha mais percepção dessa área que eu, você pode dizer. A galera do meu pai, do meu avô, a vida foi tão difícil que eles não tiveram tempo de observar a vida. Eles tiveram que passar por ela. Eu olho pro meu pai, cara, trabalhou na usina, 6, 0 hora, folga, aquela loucura que a gente vivenciou aqui, que a gente vivencia, tem muita família ainda, né, que vivencia. A pessoa não pôde se perceber que tinha que criar o filho. Além de criar os filhos, tinha que ajudar a criar os pais, porque os pais tinham 9, 10, 15 filhos. O mais velho saia trabalhando para ajudar a criar os mais novos. Hoje, né, ele não precisa trabalhar. Ele tem que estar bem para quando chegar a hora de trabalhar, ele tá pronto. Mas da idade dos nossos pais, 14 anos, você já tinha anos de trabalho. Já.
E as né? mulheres, muitas casadas, né? Já com 13, 14 anos antigamente. Já tinha até filhos, algumas. Era. Então hoje tá tendo espaço pro diagnóstico, porque Sim. dá pra você parar e observar. Não, igual você falou, a gente sempre percebeu que tinha alguma coisa a mais. Deu tempo de olhar pra ele, de perceber. Porque hoje, graças a Deus, a gente tá num lugar que tá permitindo isso, né? É. E até tinha comentado sobre a viagem da praia, a gente acaba que as famílias atípicas acabam virando uma família. Chega porque lá a gente junto. acolhe uma outra. Né? A Entende? gente se Você não identifica. precisa justificar. Você não precisa falar, não, é porque. Não, já todo mundo se entende. A gente vira amigo de infância. Vamos conversando aqui, deixa eles brincar, a gente brinca, deixa de brigar, porque na mesma hora que entende, tá desentendendo. Então, assim, se as famílias típicas, né, tivessem uma visão acolhedora, Vamos né, lá. seria muito diferente. Você tá na associação Amor Azul. Amor Azul. Isso, eu vou te questionar agora, porque isso é um ponto que eu falei muito pro Laí aqui. E eu queria muito que ele saísse. Ele não tá aqui hoje, eu vou aproveitar, sabe? Que ele saísse provocado com isso. Porque a briga pelo final tá massa. Você pega aí, você acompanha o Laí na rede social, tem outros. Eu falo dele porque eu tô tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Isso tem sido gratificante, conhecer o caráter dele, que é muito legal. Ele é um cara sério mesmo. E a briga por os direitos das crianças, de todos os autistas, do final, tá evoluindo muito. Você vê que agora ele tá em Belo Horizonte, outra hora ele tá no fórum, você vê um monte de movimento. Mas eu acho que tá faltando a gente começar a brigar para educar a sociedade. Sim. Fazer rodas de conversa, promover seminários, trazer a sociedade para que a sociedade ela seja inserida, que ela se insira nesse mundo, não que ela aceite. Senão a gente vai morrer com aquela inclusão do papel. A lei forçando a aceitar. Eu não quero que a inclusão das crianças seja pela força da lei. Eu quero que seja porque nós somos educados ao ponto de compreender que todos são iguais. Em cada singularidade, nós somos iguais. Sim. Você tem 2 filhos, nenhum dos 2 são iguais, você falou agora. E pegar a genética lá, tá? Vai pegar a sua do marido, tá lá compondo. Sim. Você pega minhas irmãs, eu não sou igual. Você pega meus filhos, eles não são iguais. Só Então, se for gêmeo. E nem os gêmeos. É só físico. Mas a personalidade é diferente. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um tem mais afinidade com uma coisa, outro vai ter para outra. Mesmo sendo igualzinhos, são diferentes. São. E assim, falta amor e empatia mesmo, né? Porque Querer, né? não precisa você ter um autista dentro de casa para você tratar bem uma família, né? Onde a gente está, sempre tem olhares tortos e sempre tem pessoas que acolhem, que recebem. E, assim, eu tenho o privilégio de... O Kevin é uma criança verbal, muito extrovertida, né? E por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele nem parece autista, ele é muito comunicativo. Tem que parecer? Não tem esse negócio, né? Tem que parecer. Os outros acham que tem, né? Mas, então, assim, o pessoal em si não tem esse carinho, esse cuidado com as crianças. Então, enquanto a sociedade não acordar para ver, assim, que não somos só nós, pais atípicos, que temos que lutar por isso, mas a sociedade, porque onde você for, vai ter uma pessoa com deficiência. E você vai ter que saber lidar com aquilo ali. Uma hora você vai, por exemplo, eu vou no banco, eu vou ter um autista Sim. lá, um deficiente não, né? Se eu for no médico, eu vou ter, porque a gente vai ter. Eu conheço psicólogos autistas, eu conheço advogados autistas que têm o autismo, né? A gente tá falando isso nesse lugar, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar um rótulo. Né? Senão você pega, eu quero tratar o Kevin como Kevin. Para mim ele é o Kevin, ele não é o Kevin autista. Autista é uma condição, por exemplo, eu posso ser o Marcos ansioso. Eu quero ser taxado de ansioso? Não. Para que eu tenho que levar um sobrenome, né? Mas o Kevin é autista. E daí? O que muda? Mudou o quê? Mudou o quê? Que eu tenho que entender que assim como eu, que sou ansioso às vezes demais, eu preciso lidar com isso, ele tem que lidar com a forma dele. Sim. E eu vou ter que respeitar o limite dele, ele vai ter que respeitar o meu. Isso é sociedade.
Isso é viver em sociedade. Não, eu não quero ser... não dá pra... não existe isso, mas parece que a gente evolui e anda alguns anos para trás. Verdade. Né? Porque a gente, assim, quando tá em família, todo mundo na nossa roda, né, nossa rede de apoio, a gente tem esse amor, esse aconchego. Mas no geral não, né? Mas a gente está caminhando, né? Porque, por exemplo, em Timóteo, a associação está fazendo um trabalho muito bacana nas escolas municipais. Está sendo feito um trabalho com os professores assistentes sobre como lidar com autista na escola. Posteriormente, vai ter um trabalho de conscientização nas escolas com os alunos, funcionários, para saber lidar com autistas no dia a dia e em momentos de crise. Porque muitas vezes nas escolas os autistas são motivo de chacota, né? Eles sofrem bullying por serem diferentes. É um que sacode, é um que grita, é um que tampa o ouvido. Então sempre tem alguém sofrendo preconceito na escola. Então hoje está sendo feito esse trabalho nas escolas municipais para que o próximo... E vocês quanto... Associação. Sim, é a parceria com a APERAM, a prefeitura e o LAI. Está sendo feito esse trabalho nas escolas. Muito bacana o trabalho. Assim, ontem teve um encontro, amanhã vai ter outro encontro. E assim, é muito bacana. E a gente vê que o interesse dos professores, porque hoje é realidade. A minha irmã é da educação. E ela, assim, minha irmã é da educação privada, ela foi, né? E lá, assim, mas ela fala muito bem da educação do estado e do município. A gente recebeu aqui no episódio passado 2 crianças que são uma criança, né? Que é do Leôncio de Araújo. E ela contou um relato aqui lindíssimo. E o Leôncio de Araújo é uma referência na inclusão, sim, né? Sim. A escola Leôncio de Araújo. Aí no episódio primeiro, a gente recebeu 2 crianças do Getúlio Vargas, que também falou muito bem da escola. Então, assim, a gente não tá do jeito que deveria. Não estão passando pano aqui para as escolas, não. Porque eu acho que a gente tem que melhorar muito. Sim. Talvez até no que se diz respeito à educação dos outros alunos. Sim. Que é um problema que a gente fala assim, igual... Fulano é muito machista. Tá, mas ele aprendeu aonde? Ele se tornou machista da noite pro dia? Ele decidiu? Quem cria o machista, quem cria o abusador, quem cria, né, o que provoca, o que pratica bullying, tá num lugar só. Né? E tem que começar de casa, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Porque você chega na escola... aí tá vendo uma criança tendo uma crise lá, que para muitos é birra, né? Aí atender, a maioria, a primeira coisa que quer fazer, pegar um celular para filmar, para colocar nas redes sociais para ganhar like. Virou moda, né? Ao invés da pessoa ir lá, tentar ajudar, tentar ver o que pode fazer para ajudar, o que causou aquilo ali, a pessoa quer usar daquilo ali para outras coisas, né? Então, a gente tem que começar em casa, educando os nossos filhos, ensinando a como lidar com pessoas diferentes, né? Porque não tem problema ser diferente. Um comportamento que o Kevin tem diferente não é o mesmo que um outro que não é autista tem, que ele tem um comportamento também inadequado, inapropriado às vezes, mas o Kevin não preocupa com aquilo ali. Mas o Kevin incomoda ele quando ele tem um comportamento inadequado ali. Então, assim, por que as pessoas atípicas não podem ter um comportamento inapropriado e os típicos podem e não são punidos por isso? E não são tratados com diferença por Sim, isso, né? Não. Então, assim, a gente tem que começar a educar os nossos filhos em casa, ensinar a lidar com as diferenças, ensinar a tratar, ensinar a ajudar, né, para que a gente tenha futuramente uma geração mais receptiva, mais amorosa, né, porque hoje em dia é muito complicado a gente soltar os filhos da gente qualquer lugar, né, e não saber se vai ser aceito, se vai ser bem recebido. Nessa andada sua aí desses 14 anos de Kelly, teve um evento assim que marcou você, que emocionalmente não foi legal, que você precisou intervir, ou não teve algo que marcou você nesse período?
Olha, no ano de 2022, que o Kevin estava com esse professor que não se adaptaram, praticamente todos os dias eu tinha que ir à escola. E foi o ano... Foi pós-pandemia? 22? Foi pós-pandemia. E a gente tinha voltado da pandemia. Eu e o Kevin, a gente ficava em casa, meu marido e minha filha saíam para trabalhar. A gente ficava em casa o dia inteiro, não saía praticamente para nada. E quando voltou da pandemia, a gente ainda estava assim, muito tenso, né? Muita pressão de muita coisa. E eu ficava muito em casa e a responsabilidade era 24 horas com o Kevin, preocupada com a saúde dele, por causa da Covid e do problema cardíaco, que não podia nem pensar em ele pegar alguma Covid ou alguma doença assim. Então, assim, eu ficava muito tensa o tempo todo. E aí, no ano seguinte... uma cobrança muito grande da escola. O Kevin voltou para a escola, ele não queria, ele desaprendeu a escrever, ele esqueceu letras, esqueceu muitas coisas que ele tinha estudado antes, ele não estava lembrando mais, e com isso ele criou uma resistência à escola, ele não queria ir para a escola, não queria estudar. Não porque ele esqueceu o que ele aprendeu, então ele não queria passar vergonha de não saber na hora que o professor falasse. Ele tem que recomeçar tudo de novo, né? Então, eu fui assim, sendo tão cobrada, e em família a gente acaba levando algumas coisas, levava, né, que hoje, graças a Deus, não tem essa visão mais, assim, falar que, não, você tá exagerando, para que esse menino tá tomando esse monte de remédio, que os remédios não são baratos, eu não vou lá comprar um remédio de R$400, por luxo. Só para falar que tá comprando? Só para falar que tá comprando, que tá tomando? Não, então assim, se tá tomando é porque é necessário. Né? E o Kevin, assim, passou por vários medicamentos até se ajustar com o medicamento que hoje está fazendo um efeito bacana, mas com isso, a escola ligava todo dia, na época eu estava trabalhando em casa com personalizados para festa, e eu tive que parar porque eu não estava dando conta. Eu mandava o Kevin para a escola, que ele vai de Topic, e ficava lá esperando, com o telefone, esperando eles me ligar para ir buscar o Kevin, para ir resolver alguma coisa lá. Então, assim, eu estava em casa, mas não estava. Minha mente estava na escola. Então, assim, foi 3 meses eu indo na escola praticamente todos os dias. Às vezes, ficava uma vez na semana sem ir. Mas por que eu ia na escola? Porque o Kevin chorou. Porque o Kevin beliscou um vizinho. Porque o Kevin pegou o lápis de fulano. O Kevin tá com dor de cabeça e quer ir embora. O Kevin não quer ficar na sala. Essas coisas. Chegou um dia, aí assim, eu ia na escola. E dia de prova. O Kevin não fazia a prova por nada. Eu ia lá, sentava com o Kevin na biblioteca. Com 5 minutos o Kevin fazia a prova, eu ia embora. O Kevin ficava, então eu deixava ele na escola. Então, assim, era uma falta de preparo do professor. Aí, com isso, eu fui ficando cansada. Eu desenvolvi vários problemas de saúde, né? Na época foi diabetes, a pressão alta eu já tinha, mas piorou. Outros problemas que eu desenvolvi nessa época. Chegou um dia que eles me ligaram, eram as 3 horas da tarde. Mãe, você podia vir aqui, porque o Kevin pegou uma caneta do fulano e não quer devolver. Aí, e meu marido sempre falava assim, você não tem que ficar indo lá todo dia, não, deixa eles resolverem. Nesse dia, eu falei assim, mas engraçado que eu fui professora, vocês sabem que eu fui professora, e toda vez que os motivos que você tem me ligado, eu não ligava para pai para resolver essas coisas todos os dias, não, tem coisa que vocês têm competência para resolver. Eu vou aí porque o Kevin pegou uma caneta do menino, vocês estão de brincadeira. Não, mãe, pode deixar que a gente vai resolver aqui. Mas o Kevin sempre chegava em casa chorando. Porque eles colocavam culpa... Alguém tem que o quê, Kevin? Levar a culpa, né? E a culpa sempre era do Kevin. Já que alguém é minha, né? Então já foi eu. Tá, pronto, acabou, né, Kevin? Hoje em dia, né? né? Alguém tem que levar a culpa, né? Então, nesse dia, eu estourei. Aí eles ficaram mais ou menos 1 semana sem me ligar. Na semana seguinte, me ligaram. Mãe, você tem que vir aqui porque o Kevin passou a mão na bunda de uma menina. Na hora eu falei assim, meu Deus do céu, como que o Kevin foi fazer isso? E eu conheço meu filho, o Kevin, até hoje assim, ele tá com 14 anos, já tá na puberdade, começando assim, algumas coisas maldosas, desenvolver algumas maldades, mas na época,
O Kevin não tinha maldade nenhuma. E o Kevin chorando, não, eu não passei. E tinha uma amiga minha que a filha estudava na sala, e ela falou assim, mãe, pede para ver câmera, porque muita coisa que eles falam que o Kevin tá fazendo, ele não faz. A Livinha tá falando que o Kevin não fez isso. Então, vai lá e pede para ver câmera. Então, assim, eu sempre ficava muito envergonhada. A partir desse dia que eu dei o grito, eu comecei a pedir, a debater, a pedir para escrever no caderno lá da escola, registrar as coisas que eles me falavam. Eles começaram a ficar meio pé atrás comigo. E nesse dia, eu liguei pro meu marido e falei assim, aqui, chorando, lógico, né? Já dei, assim, uma crise, eu surtei. E falei com ele, não tem condição nenhuma de ir na escola. Você sai do serviço agora e vai lá buscar o Kevin e fala o que você quiser com eles lá. Eu não tenho condições de ir lá agora. Era pra ter feito isso 1 ano atrás. Meu marido foi, mas assim, falou com eles tanta coisa, porque ele falou assim, você tá adoecendo, você vai morrer e o Kevin vai ficar aí. Aí eu falei assim, mas eles me cobram, eles falam, eles isso, ele aquilo. Então, assim, deixa pra lá, ele vai ser sempre assim. Mas chegou nesse dia, eu não consegui. Aí ele foi e falou com eles, olha, minha esposa está adoecendo, vocês ligam por coisas que vocês têm condições de resolver. Então, ela é mãe lá em casa, o tempo que ele está aqui na escola, ele é responsabilidade de vocês, então resolvam. E aí, quando foi no outro dia, trouxe o Kevin. No outro dia, a supervisora me ligou falando que o Kevin, o pai da menina, que ela contornou a situação, que o pai da menina foi lá, mas que queria todo jeito conversar, que era para eu ir lá, não sei o quê, mas que não ia precisar, não. Eu falei com ela assim, olha, eu te dou permissão para você pegar... E o Kevin, o que aconteceu? O Kevin estava na fila do bebedouro para beber água. Aí os meninos de trás empurraram. Em empurrar, ele encostou na menina. Ele chorou 1 semana. Eu não encostei, eu não fiz isso. E assim, ele nunca tinha mentido antes. Por que ele ia mentir naquele momento ali? Aí eu fiquei sabendo que foi isso que aconteceu, que ele encostou. Aí eu fui e falei assim, olha, eu autorizo você chamar o pai da menina. Pode levar ele lá na escola, eu não quero nem estar presente. E chama o Kevin para bater um papo com ele. Fala com os dois para conversar e ele perguntar o que ele quiser para ele ver se o Kevin tem a maldade que a filha dele está tendo. Ela tem. Porque ela falou que ele passou a mão na bunda. Ela tem a maldade. Isso. Então você conversa, fala com ele para conversar com o Kevin e eu quero que ele me fale se ele acha que meu filho tem a maldade que ele está achando que tem. Não, mãe, mas pode deixar, a gente já resolveu aqui, tá? Não, beleza. Mas eu espero que esse tipo de coisa não aconteça novamente, que não sei, eu receba ligação da escola todo dia para resolver coisas que é competência de vocês. Aí, isso já era agosto, aí setembro, outubro, novembro, ninguém me ligou mais. Mas assim, foi engraçado que na época eu fui na Secretaria da Educação e aquela menina que hoje uma do cabelo preto, uma morena, ela tá na Secretaria da Educação em Timóteo. Aí eu vi ela em uma palestra, falei, você lembra de mim? Não. Que a gente foi, aí a escola fez um relatório do Kevin, né? Que eu fui na Secretaria da Educação, que eu queria trocar o professor de apoio dele. Na carta, falava que, nesse relatório, falava que ele tem tendências de agredir as pessoas, ou ele chegou a passar a mão na bunda de uma criança. Aí, na hora que a leu esse relatório, e ela tinha um cabelão muito grande, assim. Uhum. E o Kevin, assim, é muito detalhista. Ele chegou e pegou o cabelo dela, ela tava de costa, ela deu um pulo, assim, achando que ele ia passar a mão na bunda dela. Por quê? No relatório tava. Eu falei, não, longe disso. Ele gostou do seu cabelo. E eu queria tirar da escola na época, e não tirei, né? Mas... Mas, assim, são coisas que vai marcando, que fica marcado, né? Muito pesado. E a questão de ser violento, esse professor que ele não adaptou, o professor, ele irritava muito. E autista, assim, é muito literal. Então, ele fazia piada. O professor é cruzeirense, e ele é atleticano. O dia que tem jogo, nossa, como ele pegava no pé do Kevin por causa do time dele. O Kevin falava que ele ia pro banheiro, ele escondia atrás da porta e assustava o Kevin. Então, ele ficava fazendo umas coisas que irritavam. O Kevin é tranquilo, o Kevin é isso aqui, ó. Mas se você irritar ele muda assim, de uma hora para outra. Ele fica nervoso, irritado. Agora, para ele chegar
Foi 2 vezes. Uma vez ele agrediu a professora na escola no 4º ano e uma vez ele chutou esse professor no 5º ano. Mas as 2 vezes foi porque ele foi irritado antes. Que os próprios professores causaram isso aí nele, né? Então, e uma vez também que ele foi brigar porque alguém estava batendo na amiga dele. Aí ele foi tentar defender a amiga. Mas, no geral, ele é tranquilo. Mas, assim, qualquer um, gente, você vai... Eu tô aqui de boa. Aí você vem me irritando. Todo mundo tem isso, todo mundo, né? Acho que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre a inclusão, ela tá além da matrícula. Então, você imagina, né? Então, a gente espera que todo o sistema esteja preparado para isso, né? Sim, sim. E quando a gente tá falando isso aqui, a gente não tá falando para expor ninguém, nem para brigar com ninguém. A gente tá falando porque a gente não tá buscando privilégio nenhum, que a gente seja tratado com diferença, com melhor do que todo mundo. A gente só quer o quê? Igualdade, dignidade, né? Sim. Que a criança seja respeitada dentro dos seus limites, que ela seja compreendida, né? E essa é a luta, né? Diária. Porque você não vai poder isentar o Kevin de visitar uma escola. Não. Se a gente começar a criar mecanismos para que a criança não precise viver isso, então vamos montar uma cela, trancar lá dentro e pôr lá dentro. Que seria mais fácil pra gente, né? Ou para a sociedade, né? Que não quer, não precisaria se preocupar. Quer se preocupar. Então a gente precisa que a sociedade evolua para entender que a gente vai ter que conviver com isso, porque isso é o normal. Não é anormal. O que é normal e anormal? É o que Se a gente for fazer essa definição aqui, a gente vai comprometer muita coisa, porque o que é normal para mim não é para você, não é para ele. O que é anormal para mim não não é um ponto de discussão. O ponto de discussão é: todos merecem respeito e dignidade. Sim. Ponto. Eu não preciso falar de cor, raça, sexo, gênero, condição. É para todos. Eu queria ver com você um momento que eu gosto, que é o objeto do divã, né? Eu quero saber o que você trouxe pra gente deixar aqui na galeria do divã, um objeto que represente, e quero que você apresente para nós e conte a história dele. O que você trouxe? Bom, eu trouxe uma pulseira de silicone. O Kevin, mostra o braço aí, Kevin, os dois. Você gosta, Kevin? Ele tá com 2 pulseiras aqui. Essa pulseira, o tempo que a gente tá conversando aqui, o Kevin tá aqui debaixo. Põe a mão pra cima e mostra o que você tá fazendo com a pulseira. Fica assim, ó. Ele mexe nela. Ele mexe na pulseira o tempo todo. Isso onde ele estiver. Essa pulseira é uma maneira dele se regular, dele se acalmar, dele conseguir focar, né? Porque ele tá medicado, né? Mas, assim, quando não tá medicado, ele não consegue parar, fica sentado aqui. Ele é agitado. É muito agitado. Então, isso aqui é uma maneira que ele encontrou. A gente, assim, por acaso que eu descobri, por causa do barulhinho que ele fica fazendo ali com a pulseira, então ele fica mexendo. Ele tá escutando a gente, mas ele tá ali, ó, na pulseirinha, mexendo. Então, essa aqui foi a primeira, né, que a gente comprou. E aí ela arrebentou de tanto usar, porque ele ficou com ela quase 1 ano no braço, sem tirar. Essa aqui tem mais, viu? Essa foi junto. Essa aqui foi a resistente. Foram compradas juntas, foi não? Não. Não, a daí foi... Essa foi no acampamento das mensageiras. Verdade, mas daqui comprou primeiro. E aí ele tinha uma outra que um amigo dele trouxe da Holanda, já até sumiu aqui as letras aqui. Mas é uma coisa simples, né? Que tá com ele ali o tempo todo e que ele usa para se regular. Assim, tem várias coisas, né? Que ele usa, mas isso aqui a gente observou que não precisa ficar carregando. Já tá com ele, né? No braço ali. E é muito, muito bacana, porque é uma coisinha simples. A gente tá na igreja, ele tá lá sentado e tá lá, mexendo a pulseirinha. Se tá aqui, ele tá mexendo. Então, em todo lugar. Essa aqui eu vou deixar pra você. Foi a primeira dele. Obrigado, Kevin. Vai ficar aqui na galeria nossa, né? Toda vez que a gente olhar pra aqui, a gente vai lembrar de você, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado por isso. E esse é um marco pra gente. A gente já tá... Esse papo se deixar, a gente vai aqui, né? E o Kevin tá doido pra comer alguma coisa. Daqui a pouco ele não aguenta ficar aqui mais. As balinhas estão acabando. Não, é pra ele mesmo, né? Então, assim, eu acho que você poderia ajudar a gente numa reflexão pra gente poder caminhar mais aqui pro finalzinho. Que horas são? Agora?
Tá vendo? O que você acha que falta para que essa inclusão de verdade aconteça? Para que alguns exemplos tão negativos que a gente já viu, eles não continuem acontecendo. Falta o que para você? Mais amor ao próximo, mais empatia. Até o tema, né, da campanha de autismo esse ano, informação gera empatia, empatia gera respeito. Então Quase a que eu gente não precisa, lembro. Não sei nem como que eu lembrei. né, respeito. Que eu acho que todas as áreas da sociedade. Isso fica um alerta pra gente, né? Sim. Sua fala é muito forte e muito importante, né? Será que eu posso trocar o objeto? Não. Por quê? Trocar por qual? Tem um outro aqui no meu bolso que eu levei hoje. Olha, Eu tenho que revistar a mochila todo dia na saída, eu te falei, né? Então Não eu quero que revistei os você dê o bolsos. objeto. Qual objeto que você trouxe? Já até cortei minha unha já. Olha. Vai dar de presente pra ele? Me conta a história dele pra eu guardar aqui. De onde você comprou ele, lembra? Acho que foi no acampamento também, né? Acampamento Aqui dos Embaixadores. Embaixadores do Rei. Olha, Kevin. É um programa de meninos de 9 a 17 anos Da das Batista? Igrejas Batistas, É. sim. Aí o cortador comprou lá. É 18, não? 18 9 a 18. O ano? Não lembro. Não lembro. 9 a 18. Olha, eu acho que o episódio fica forte, né? Fica gostoso de refletir. E eu quero deixar também uma mensagem, né? Que ela seja pra você, e que seja pro Kevin, e que seja pra todos que estão me assistindo. Incluir é reconhecer que o sujeito tem direito de não caber. É ainda assim pertencer. Isso é incluir. Eu não incluo para que ele caiba. Eu incluo para ele ser quem ele é. Eu não tenho obrigação de fazer ele caber em lugar nenhum. Incluir é isso. E o que eu desejo pro Kevin e para todas as crianças e adolescentes atípicas e mães é que elas não precisem caber em lugar nenhum, mas que elas sejam respeitadas. E se eles entenderem isso, o episódio de hoje valeu a pena. Amém. Com Né? certeza. Eu quero agradecer ao Kevin. Obrigado por você ter vindo, tá? Vai ficar aqui na nossa galeria, depois eu vou te mandar uma foto. Obrigado por você ter vindo, Ederilda. E obrigado, Laí, por proporcionar isso. E se esse episódio falou com você igual falou comigo, eu tô aqui só recebendo. Eu quero que você compartilhe aí, que você clique nesse link, espalhe isso pra muita gente. O Kevin vai fazer isso lá no Analeto, vai botar aquela turma toda pra assistir, não vamos todo mundo assistir, né, Kevin? Então, eu espero vocês até o próximo episódio. Um abraço. Beleza, obrigada. Tchau. Gostou, Kevin? Tô dando tchau pra Aí, todas tá as tchau, câmeras, tudo bem. então. Aí.